Sonhos. Eis aí um elemento que sempre esteve muito associado à prática analítica. Um elemento clássico. Freud, desde quando ele, de maneira magistral, escreveu A Interpretação dos Sonhos, um texto que ele produz nos últimos meses do século XIX e que vem à luz tendo a data de 1900 na sua capa, um texto, portanto, que anuncia já um novo século, um texto que faz parte de um novo século e um texto que irá, como Freud já perceberá em vida, dialogar com o século que estava ali se iniciando. A Interpretação dos Sonhos é uma obra magistral porque é por meio dela que, de certa forma, a psicanálise ganha uma maior nitidez, uma maior visibilidade, a ponto dela ganhar o status de obra, pelo seu tamanho, pela sua magnitude, de obra inaugural da psicanálise. A psicanálise, propriamente, havia sido já constituída por Freud, um pouco antes. Estamos ali uns 5, 6 anos antes da Interpretação dos Sonhos, em meio ao momento em que Freud sistematiza o encontro dele com as pacientes histéricas e escreve um texto junto de Breuer chamado Estudos sobre a Histeria. Naquele ambiente que antecede a Interpretação dos Sonhos, nós podemos ver, sim, perfeitamente, Freud realizando passagens, travessias, estabelecendo já primeiros conceitos que darão corpo à psicanálise. Mas ainda não havia na psicanálise uma obra que tivesse uma envergadura, uma proporção que de fato oferecesse uma legitimidade epistêmica e clínica à psicanálise ainda muito em seu estado nascente. A Interpretação dos Sonhos é que cumpre essa função. Então, nesse sentido, é que nós podemos reconhecê-la como uma obra de magnitude, de alcance, que apresentam a psicanálise ao mundo e uma obra a qual o tempo todo nós estamos recorrendo a ela. Freud nos apresenta muitos elementos na Interpretação dos Sonhos, mas de maneira fundamental, ele se detendo sobre os sonhos, ele vai nos mostrar que os sonhos não constituem uma espécie de recreio da subjetividade. Os sonhos, eles não são uma espécie de recesso, muito pelo contrário. Ali no sonho tem algo que diz sempre intimamente respeito a cada um de nós. O que é importante é que nós verifiquemos como que isto é dito, como que isto é apresentado, como que isto se coloca para cada um. É nesse sentido que Freud vai nos dizer, dentre muitas formulações, que no sonho um desejo se realiza. Esta é uma grande afirmação da Interpretação dos Sonhos. Quando Freud vai nos apresentar, por meio desta formulação, o sonho como a via régia, ou seja, como o caminho real, a estrada asfaltada, a estrada principal para o inconsciente. Então, há uma relação muito íntima entre inconsciente, sonho inconsciente e também o desejo, a ponto, como eu disse, de Freud dizer que no sonho um desejo se realiza. Como que nós podemos localizar os aspectos presentes, o que está em jogo nesta formulação freudiana tão marcante, tão retumbante? No sonho um desejo se realiza. Primeiramente, é importante que nós não sejamos apressados a compreender essa formulação, entendendo que realização de desejo seja, por exemplo, realização de uma vontade. Não é bem isto. Realização de desejo significa que no sonho a dimensão do desejo se apresenta de alguma maneira, não tão nítida, mas sempre com uma certa lateralidade, uma certa descrição, algo que diz respeito a nós mesmos, em nossa intimidade, que Freud nomeia de desejo. O desejo, então, é uma colocação em cena de algo que diz respeito à nossa própria intimidade de uma maneira tão aguda que até mesmo o sonhador
pode estranhar esta situação que se coloca no sonho, pode não se reconhecer inicialmente ali. Então é aí que Freud vai dizer que todo sonho ele tem um conteúdo manifesto, que é a cena do sonho, é o sonho, né, que nós descrevemos, que nós falamos, e eis aí um ponto importante: o sonho que interessa para a psicanálise é o sonho falado, é o sonho sobre o qual nós temos o que dizer, e nós começamos a dizer a partir do sonho. Esse conteúdo latente é que vai nos remetendo, à medida em que ele vai sendo falado, narrado, por exemplo, para um analista, ele vai nos remeter a vários outros caminhos, que são, né, outras situações, outras cenas que vão se desdobrando a partir daquela primeira cena, que é a do sonho, e esta outra cena é o que Freud vai nomear a ambiência dos conteúdos latentes. Então você tem algo manifesto, evidente, e o que interessa é o que vai sendo tecido a partir desses elementos manifestos. O desejo que se coloca, que se realiza nesse sentido, né, que está longe de ser uma vontade que se satisfaz, mas é uma colocação em cena, se realizar nesse sentido de se apresentar, de nos interpelar pela sua própria existência. Isto vai se dando a partir do momento em que nós começamos a conversar, a falar sobre o sonho, a partir, né, da presença do analista e a partir também de suas intervenções. Essa formulação de Freud é tão interessante que, inclusive, naqueles sonhos que parecem ser muito ruins, muito contrários ao que nós queremos, por exemplo, pesadelos, que Freud nomeia de sonhos de angústia. Inclusive, os pesadelos não serão elementos que derrubarão a tese de Freud, né? O sonho como realização de desejo, porque Freud vai dizer que os pesadelos, se nós seguirmos esses caminhos, né? Ou seja, os caminhos dos dizeres que estão no sonho, as representações, se nós formos, né, abrindo um pesadelo e falando sobre o que ali se apresenta, indo além da cena inicial, nós iremos nos deparar com algo que diz respeito à nossa intimidade. Então é nesse sentido que Freud vai dizer que, inclusive, nos pesadelos, o sonho continua tendo esse status, né, via régia do inconsciente, e no sonho um desejo se realiza. É nesse sentido, então, que podemos sim dizer que os sonhos são valiosíssimos para a prática analítica. Eles são muito importantes ainda hoje, né? Estamos há 120 anos de distância, né? Passaram-se 120 anos desde que Freud escreveu a interpretação dos sonhos, mas a pertinência, né, do trabalho com os sonhos na análise e, sobretudo, isto, né, o sonho ele vale por aquilo que a partir dele iremos trabalhar. O sonho ele vale para que ele nos remeta para uma outra cena, que é o termo que Freud utiliza. O valor do sonho e esta circunstância, o sonho como via régia para o inconsciente, e no sonho um desejo se realiza, isso diz respeito a uma outra cena. Então é nesse sentido que podemos sim verificar a pertinência, o valor, a importância. Os analisandos, à medida que eles vão iniciando seus percursos analíticos, eles começam a se lembrar mais dos sonhos. Isso é muito comum. Eles trazem sonhos para a análise. Eles começam a falar, porque a análise ela desperta esta possibilidade, esta aposta de você falar sobre si. E falar sobre si passa por esse cuidado, por essa sensibilidade, por este valor dado também aos sonhos. Freud vai nos dizer clarissimamente, eis aqui uma outra observação importante, o que o sonho quer dizer não está de maneira nenhuma estabelecido por uma simbologia que os sonhos poderiam ter. Freud não compartilha dessa ideia, né, de que alguma coisa no sonho sempre quer dizer isto. Não sabemos o que um sonho quer dizer enquanto o sonhador não começa a falar sobre ele. E os caminhos por onde nós vamos, a partir do momento em que um sonhador fala do seu sonho, são caminhos muitas vezes inéditos, inusitados, surpreendentes para o próprio sonhador. Não se trata de maneira nenhuma de pensarmos que os sonhos eles têm inerente a eles uma simbologia ou uma mística.
Para a psicanálise, o sonho tem a dimensão de um dizer que nos leva a dizeres. É aí sim que nós temos a pertinência do sonho. Uma observação que eu gostaria de fazer aqui também, indo a Lacan, é quando ele vai nos fazer uma interessante provocação acerca dos pesadelos. Ele vai dizer que durante um pesadelo, pensemos, por exemplo, um sonho que de repente ele se transforma em pesadelo, um sonho muito ruim, um sonho de angústia e dali, de súbito, nós acordamos. Não é uma experiência comum? Você desperta de um pesadelo, às vezes de maneira ofegante, e precisa de algum tempo, né? Nem que seja um rápido instante para se dar conta de que era um sonho, de que era um pesadelo. Pois bem, Lacan vai nos provocar. Durante um pesadelo, acordamos para que continuemos a dormir em relação a nós mesmos. Essa formulação ela é importante porque ela nos aponta para, então, o que está em jogo na prática analítica, que é a possibilidade de um despertar. Eis aí a grande questão que se coloca para cada percurso analítico. Como despertar? Como fazer com que cada um de nós possa despertar quanto à própria intimidade, quanto à própria verdade, e que durante a vida nós podemos ter uma série de subterfúgios, tal como o pesadelo nos leva a verificar, subterfúgios para que nós acordemos, mas para continuar adormecidos em relação à nossa própria verdade. O sonho como via régia do inconsciente, o sonho como realização de desejo, é um caminho que Freud nos mostra e é por isso que ele abre para a psicanálise de maneira magistral, porque não é o único, várias outras questões aí se colocarão, mas é o caminho para que nós possamos estar às voltas com algo importantíssimo quanto a nós mesmos. Como despertar? O que implica? O que significa o despertar? De qual ordem é o despertar de cada um de nós? Porque nós podemos nos dar conta, ao longo de um itinerário analítico, que uma série de coisas que nós fazemos, as nossas escolhas eventuais, as nossas condutas, as nossas rotinas, as nossas repetições, as nossas inibições, estão ali a serviço do quê? Da manutenção de um certo adormecimento. Trata-se, portanto, de nos desembaraçarmos, na medida do possível, disto que nos captura, para que nós possamos, sim, lidar com uma forma de despertar e as consequências que esse despertar traz para cada um de nós. É nesse sentido, então, que os sonhos continuam tendo valor, continuam a ter vigência e pertinência para a prática analítica. Se você gostou desse vídeo, eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho e assim nós vamos ampliando e mantendo a nossa interlocução. Até breve!